Mas eu trouxe alguns pedacinhos aqui para a gente estar praticamente estudando, né? Aqui também para mim foi um aprendizado também. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, né, que eu comecei a estudar ela, eu também acabei aprendendo também que a palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor se renova a cada dia da manhã. Por mais que você já tenha lido, relido e lido de novo, a gente sempre está aprendendo. Essa parábola do rico e o Lázaro, né, vem contando uma história de dois homens, né, que na Bíblia diz que era totalmente diferente um do outro, né? O rico, ele se vestia bem, tinha as melhores coisas, tinha as melhores comidas, né? As maiores vestimentas, porém Lázaro era um mendigo. Então aí a gente já vê a classe social aonde que entra no meio dessa palavra, né? Porque um tinha muito e um não tinha praticamente nada. E eu estudando, eu percebi que o rico nem nome ele tinha, né? Ele tinha tudo do bom e do melhor, mas ele não tinha um nome. Porém Lázaro tinha um nome. Então esse rico, ele não tinha um nome, porém Lázaro tinha. Então já deu para ver que por ele não ter um nome, ele sentia falta de alguma coisa, mas a visão dele, material, não deixava ele enxergar as coisas principais desse mundo que a gente precisa para sobreviver, né? E eu vou deixar aqui para vocês aqui, ó, dizendo assim, ó, Mateus 7, versículo 22 e 23. E muitos me dirão naquele dia: Senhor, 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 não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Jesus. Deus tremendo, aleluia. E o texto continua dizendo: então eu lhes direi: aparta-te de mim, nunca vos conheci. Nunca te conheci. Aparta-te de mim, vós que pratica a iniquidade. Muitos podem até pensar assim, mas como aquele homem não era conhecido? Aqui o Senhor vem dizendo que ele não era conhecido no céu, né? O Senhor está dizendo aqui que ele não tinha um nome escrito no livro da vida. Ele tinha tudo nessa terra, mas o nome dele escrito no livro da vida ele não tinha. E como estou dizendo, Senhor, mas tu, se o Senhor é onisciente, o Senhor não conhece, não é que o Senhor não conhece, o Senhor conhece todas as coisas. É que o Senhor quis colocar aqui, que não adianta a pessoa estar nesse mundo, querendo saber só das coisas do mundo, se não se preocupar com o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia, glória a Deus. Amém? Deus tremendo, aleluia. Outra coisa que eu separei aqui, o céu é tão céu que do céu ninguém pode ver o inferno. Lázaro, quando morreu, aqui já diz, bem explicado, que ele foi levado pelos anjos e o rico foi sepultado. Então, quando esse rico chegou lá no inferno, ele vem pedir a Abraão para que pedisse Lázaro, para que pudesse refrescar a língua dele com apenas um pingo de água. Então nós podemos ver que aonde esse rico foi, é lugar de tormento, é lugar quente, é lugar que hoje ninguém quer ir para lá. Mas para a gente não ir para lá, a gente tem que fazer o quê? Seguir o mandamento do Senhor, andar no teu caminho até o final. Porque muitos caminham e porventura se desviam, né? E lendo essa parábola, a gente pode crer que o inferno existe, meus irmãos. A palavra do Senhor vem dizendo que o rico foi para um lugar de tormento, e lá era tão quente
pingasse um pingo de água na língua dele, para poder se refrescar. Então a palavra do Senhor vem nos dizendo, bem claro, que o inferno existe. E como esse rico não tinha o nome do livro da vida, eu venho falar para quem ainda não tiver o nome escrito no livro da vida, que procure escrever aceitando Jesus como suficiente Salvador. Porque hoje ele é o nosso advogado, mas naquele dia final ele vai ser o juiz. Ele não vai abrir mão do que já está escrito aqui, ó. Ele está dando a oportunidade para nós refletir e vermos o que é melhor. E o que é melhor, a gente, de Gênesis ao Apocalipse, a gente vai ler que é o céu. Então vamos fazer de tudo, né? Vamos seguir o caminho do Senhor, vamos adorar, bendizer o nome dele, porque só o Senhor é Deus. Amém? E outra coisa que eu separei aqui, ó. Quem não se preocupa com a salvação aqui na terra, vai se preocupar com ela depois. Quem não se preocupa com a sua salvação aqui na terra, vai se preocupar com ela depois. Porque quando o rico está lá embaixo, ele pede para que alguém vá na casa dele, para poder falar com os irmãos dele sobre a salvação. Só que o rico foi tarde demais, irmão. Ele vem pede que alguém vai lá na minha casa e fale para os meus irmãos, para não vir para esse lugar de tormento. Só que quando ele estava em vida, ele não se preocupou com isso. Ele só queria farra, balada, botando no mundo de hoje, ele só queria ostentação, as coisas boas, melhores roupas, mas com a salvação dele, ele não se preocupou. Então, depois que ele vai, que ele tem a noção de onde que ele está, ele vem pedindo para que alguém vá na casa dele. Mas aí Abraão vem falando, tem os profetas lá para poder falar, porque você não pode mais voltar. Porque quem está vivo lá, não acreditar nos profetas que está vendo, que dirá quando vê um morto que ressuscitou falar. Então nós viemos nessa noite estar se preocupando com a nossa salvação. Nós viemos estar entregando nosso coração a Jesus. Nós viemos a cada dia estar mais e mais no pé do Senhor. Né? Porque, igual o nosso missionário Jaqueline acabou de dizer, as bandejas vêm, as tentações vêm. A partir do momento que o inimigo foi jogado do céu para baixo, o dever dele é esse. É fazer com que nós, evangélicos, voltamos para trás. Né? Igual um dia eu escutei a pessoa dizendo que o lugar onde o inimigo mais frequenta é dentro da igreja. Irmão. Porque lá no mundo, ele sabe que as pessoas estão lá no mundo. Mas quem está aqui, ele quer tirar. Porque ele sabe o galardão que o Senhor preparou para nós lá no céu. Então ele não é feliz em ver a gente na presença do Senhor. Ele não é feliz em ver a gente louvando, a gente pregando a palavra do Senhor. Por mais que, no meu caso, ainda não sou, né, assim, de pregador, mas eu sei falar do amor do Senhor. Então isso, ele só vai a cada dia mais fazendo prova, jogando desânimo, jogando as coisas do mundo para nós voltarmos para trás. Então, essa passagem de Lázaro, do rico Lázaro, está colocando para nós aqui, porque se nós voltarmos para trás, meu irmão, não tem outro caminho. Aleluia. Se nós voltarmos para trás, não tem outro caminho a não ser o inferno. E isso daqui o inimigo faz todo dia, com nós querendo que a gente vá para esse lugar. Mas quando esse rico bateu lá, ele se arrependeu. Você está entendendo? Só que ele se arrependeu tarde demais. Então, você ainda que não aceitou Jesus, que não tem o seu nome escrito no livro da vida, aproveita a oportunidade. Porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto. Nós não sabemos
sabemos daqui uma hora o que vai acontecer. Então é por isso que a gente temos que estar preparado para a hora que o Senhor vir nos buscar, a gente poder ir para o céu. Porque Lázaro não via o rico via o Lázaro, mas Lázaro não viu o rico. Então por isso que a gente temos que estarmos na presença do Senhor, porque lá no céu a gente só vai ver maravilha. Aleluia. A gente não vai ver tormenta, a gente não vai ver angústia, a gente não vai ver ranger de dente, a gente só vai ver a glória. A palavra do Senhor vem dizendo que a gente temos que buscar o Senhor, porque essa vida é passageira. Eu falo que a vida é um pedacinho, porque é muito rápido. Já em Tiago 17, 4:17, a Bíblia vem falando que é um vapor. Um vapor a gente vê, igual quando tem a panela fervendo, a gente vê o vapor subindo, de repente ele some. Assim é a nossa vida. Por isso que nós temos que estar na presença do Senhor. Por isso que a gente tem que estar se consagrando ao Senhor. Por isso que a gente tem que estar buscando. Porque essa vida passageira é muito rápido. É muito rápido que essa vida passa. E três coisas que o rico, três coisas que a pessoa descobre tarde demais. E eu tirei aqui, três coisas da vida do rico. Eu tirei assim, quem não ora aqui na terra vai orar lá no inferno. Meu irmão, a verdade é essa. Quem não ora aqui na terra vai orar lá no inferno. Aqui no capítulo 27, vem dizer, ele diz assim, Edígulo, rogai, pois, ó Pai, que mande a minha casa. Olha só, aqui, já no inferno, que ele foi orar. Mas enquanto ele estava na terra, ele não queria saber de oração. Ele não queria saber de busca. Ele não queria, nem Lázaro que estava na porta da casa dele, ele queria alimentar. Lázaro se alimentava das migalhas que caía da mesa. Olha só, meu irmão, é muito triste isso. A gente passa na rua, na cidade, a gente vê um mendigo, a gente não tem noção do que é passar fome. Você está entendendo? Então Lázaro se alimentava dos restos e caía. E vem dizendo aqui que os cães vinham lamber a chaga dele. Olha só, ele não era só mendigo, ele também era um doente, ele estava ferido. E o rico não se importou com isso. Ele queria se vestir bem, ficar em altas festas, né? Então, meus irmãos, a oração, o Senhor tem chamado muita atenção em matéria de oração. Não vou mentir para os irmãos, tem hora que já vejo que eu dormindo, tem hora que bate o cansaço, mas a oração é a chave da vitória. A oração é a conexão nossa com o Senhor. Então, meu irmão, nós devemos estar orando. O Senhor, e antes de falar com a igreja, primeiro fala comigo. Em matéria de oração, nós temos que orar, mesmo sem vontade, mesmo com sono. O Senhor, Ele olha para o nosso coração. A gente ajoelhar para poder orar, Ele está falando conosco. E Ele vê a oração de cada um. A segunda coisa que eu separei aqui é que família é um projeto de Deus. Aleluia. Família é um projeto de Deus. Depois que o rico estava lá embaixo, é que ele pediu para alguém pregar para os irmãos dele. Olha só, lá embaixo que ele foi se preocupar com a família dele. Lá embaixo que ele foi lembrar que ele tinha família. E ele vem pedindo para alguém ir lá pregar para a família dele. Então, nessa terra, nós devemos estar buscando pela nossa família. Hoje, no mundo de hoje, o inimigo quer muito destruir a família. Ele tem entrado em casamento, ele tem entrado na vida social das pessoas, porque ele quer destruir a família. Ele não contenta de ver um pai e um filho
a esposa, ele não se contenta, ele quer destruir. E o rico viu isso, já era tarde demais. Porque a família não é o nosso maior patrimônio. Amém? A nossa família é nosso maior patrimônio. Aleluia! Porque lá no céu não vai entrar seu carro, não vai entrar sua moto, não vai entrar sua roupa bonita. Mas você pode aqui na terra estar buscando pela sua família, para a sua família estar junto com você lá no céu. É isso que o rico não pensou. Ele deixou para pensar isso tarde demais. E eu lendo essa passagem, eu percebi que tem coisas também que eu tenho que fazer antes que seja tarde demais. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Deus. Eu separei outra coisa que diz assim, ó. O rico não foi condenado pelo que ele tinha, mas foi condenado pelo que ele deixou de fazer. A Bíblia não fala que é proibido a gente ser rico, a gente ter um carro bom, a gente ter uma roupa boa, ter uma moto boa. Isso daí não é proibido, porque nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Nós temos que ser. Só que esse rico, ele priorizou essas coisas. Ele não buscou. Então ele não foi condenado pelo que ele tinha, mas sim pelo que ele deixou de fazer. Pelas coisas que ele não fez. Foi por isso que ele foi condenado. Amém? Tiago vem dizendo assim: quem sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Então você pode ter várias coisas, fazer várias coisas, mas se você não fazer o bem para o seu próximo, você está pecando. Por isso que a gente temos que vigiar, porque a gente pode estar pecando nas mínimas coisas, nas pequenas coisas a gente pode estar pecando. Se a gente sabe fazer o bem e a gente não faz, a gente é pior do que aqueles que estão no mundo, porque eles não sabem e a gente sabe e não pratica. Por isso que a gente ouve a palavra do Senhor, não é só ouvir, é ouvir e praticar. Ouvir e botar em prática tudo aquilo que a gente aprende. Eu aprendi muito nessa passagem. Vai ser uma passagem que eu vou sempre estar lendo, relendo, porque ela fala sobre a respeito da vida e da morte. Muitas pessoas falam: eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Não precisa de você acreditar. Só que aqui, quando o rico foi acreditar, já era tarde demais. Quando ele foi acreditar que Deus existe, foi tarde demais. Então que nessa noite nós venhamos estar colocando nossa vida na mão do Senhor. Que a gente venha estar buscando, mas em espírito e em verdade. Porque essa passagem não vai dar para nós. Existe o céu, existe o inferno. O céu e o inferno. Então nessa noite a gente vai escolher para onde a gente quer ir. Eu quero ir para o céu. Eu quero que todos aqui vai. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor não quer que nenhuma alma se perda. Aleluia. Nenhuma alma se perda. Glória a Deus, Então, aleluia. por mais que a gente Deus, ainda, eu, no caso, novo ainda na presença, mas a oportunidade que eu tenho que falar de Jesus, porque só Jesus e eu sabemos de onde Jesus me tirou. Então a oportunidade que eu tenho para me falar com o irmão que a vida que está levando vai para o inferno, a gente tem que falar. Tem hora que essa palavra é dura até de falar, mas a gente tem que falar. Nem tudo é só melzinho, nem tudo é só docinho, não. Nem tudo é só gostosinho, não. A gente tem hora que o Senhor manda a gente falar, a gente tem que falar. Porque se a gente não falar, quem são cobrados somos nós. Então, e outra coisa que eu separei aqui, ó. Depois da morte, todo mundo quer ir para o céu. Depois da morte, todo mundo quer ir para o céu. O rico queria subir para o céu, só que na terra ele não se preocupou.
E muitas pessoas aqui na terra estamos assim. A pessoa aqui não quer dar crédito à palavra do Senhor. As pessoas não querem buscar o Senhor. Depois que morrer, aí seria fácil já ir para o céu. Mas a busca pelo Senhor tem que ser aqui na terra. Porque a gente tem que rejeitar as coisas do mal. A gente tem que renunciar. A renúncia é que vai levar nós para o céu. Porque depois que morrer, não tem outra escapatória. Depois que morrer, não tem outra escapatória. Então, seria muito fácil a gente morrer, depois da morte, a gente poder ir para o céu. Mas o Senhor, porque depois da morte, todos querem ir para o céu. Mas são muitos poucos que querem andar com Jesus aqui na terra. Então que nós venhamos estar buscando o Senhor nessa noite. Que nós venhamos estar olhando para Jesus, seguindo Ele, buscando de coração. Aquele que não tem seu nome no livro da vida, procure escrever o mais rápido possível. Porque o Senhor hoje é nosso advogado, naquele dia que vai ser o juiz. E quem não tiver com o nome lá, igreja, quem não tiver com o nome lá, vai ser tormento para a eternidade. Então, essa palavra o Senhor colocou no meu coração para me trazer para a igreja. Mas antes a palavra fala comigo. Não deixe para fazer as coisas antes que seja tarde demais. Porque depois que morreu, acabou. Depois que morreu, não tem mais jeito. Depois que morre, segue-se o juízo. Então, que a igreja venha estar buscando mais o Senhor, que a igreja venha estar colocando suas mãos para o alto e aceitando o Senhor como Senhor Salvador, porque as maravilhas lá no céu estão nos esperando. Em nome do Senhor Jesus, eu quero estar lá, minha família está lá, meus irmãos estão lá, meus amigos, meus parentes. Então, nós venhamos nessa noite estar colocando nossa mão para o céu e pedindo ao Senhor, escreva o nosso nome no livro da vida. Amém? Essa palavra que eu disse para a igreja, talvez não é a palavra que você queria ouvir, mas o Senhor colocou no meu coração e falou: filho, fala isso para a minha igreja. Mas primeiro, Senhor, o Senhor falou para mim. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem deu crédito